Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, traz a história da Célia, a filha do Elvídio Lúcio, que era o proprietário do escravo Nestório, que esse era o personagem do Emmanuel nessa época e vinha mostrar como é que foi a continuação da história do Emmanuel depois do livro Há 2000 anos. Lá então no livro Há 2000 anos o protagonista foi o próprio Emmanuel enquanto esse senador romano. Já nesse o próprio Emmanuel explicou na apresentação do livro que seria a Célia, que ele classificou de um anjo mesmo, um espírito muito adiantado, um espírito muito iluminado. Porém ela própria disse que ela estava também, ela tinha um passado, porque por mais iluminado que seja o espírito, todos fazemos a mesma caminhada, na minha forma de entender. Então todos nós temos o passado. É por isso que quando a gente vê alguém assim no sofrimento dando o testemunho, a gente pode entender com absoluta certeza e eu posso ilustrar isso melhor com a história de Paulo de Tarso, lá no livro Paulo e Estevão, eu fiz também, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, nós vemos quanta coisa ele passou. E aí a gente entende, porque ali nos foi mostrada a outra parte, o outro lado da moeda também. Porque às vezes a gente vê só a pessoa aqui como a Célia, sendo esse espírito tão benevolente, tão adiantado, porém ela própria disse que ela tinha o passado dela e a gente entende que ela está aqui apenas passando por tudo isso, não porque Deus seja cruel, mas sim porque Ele é todo amor e Ele nos dá a oportunidade de nos limparmos. Nós estamos na segunda parte do livro, no terceiro capítulo, que é Estrada de Amarguras, e nós vemos então no vídeo anterior que a Célia, depois de ter passado por uma provação muito forte, onde ela se viu totalmente sozinha no meio do mato, onde ela só tinha uma gruta para se abrigar, e não esquecendo que ela estava trazendo nos braços um recém-nascido que ela acreditava ser filho da mãe dela e portanto irmão dela, e que por ela ter se colocado como se fosse a mãe dele, nós vimos tudo isso nos vídeos anteriores, ela foi expulsa de casa pelo pai. E agora ela se encontrou então ali totalmente sozinha, sem a ajuda de ninguém e à mercê ali das intempéries naturais, porque haviam lobos ali em volta e havia répteis também, e da própria maldade humana, porque ela disse que seria, o Emmanuel disse que seria possível também que ela fosse atacada por malfeitores que pudessem passar por ali, porque aquela gruta já podia ser conhecida deles. E depois dela ter o Caio, que era o cunhado dela, que Deus colocou no caminho dela para ajudá-la, e ele negou o próprio sentimento e não deu o testemunho que ele deveria ter dado, aí então o avô dela, o próprio Quinéio Lúcio, apareceu a ela e esclareceu que o menino não era filho da mãe dela, que a mãe dela não tinha traído a confiança do pai dela, e também que o menino era a reencarnação do Ciro, o filho do Nestório, então que era o grande amor da vida da Célia. E aí quando ela pensou, mas se não é filho da minha mãe, eu cheguei lá e estava todo um cenário como se ela tivesse dado à luz, então tem alguma coisa errada. E ele disse, não busca julgar, há um como que diz aquele lugar onde se julga, há uma corte natural, espiritual, que julga tudo e é por isso que dá oportunidade a todos, não julga para condenar, julga para dizer, então agora você vai e faz isso, dá prova de abnegação e humildade, como foi pedido para o senador Publio Lentulus ali no livro Há 2000 anos. Ou outra coisa, evidente, para ele foi pedido isso, para ela eu não sei o que foi pedido, depois que ela passou por esse julgamento também, ela que disse que lembrava que não estava passando por tudo isso, por esquecimento divino, e sim pelo contrário, pelo amor, pela condescendência divina. E aí então, ele disse também, não se preocupa e não creia e acredite que se Deus traçou esse caminho é porque era o melhor para você. E aí depois ela conseguiu chegar até a primeira cidade para a qual ela ia, ela encontrou o mesmo charreteiro que tinha dado a primeira carona a ela, até ali próximo à gruta, e aí aqui quase no final da tarde novamente, ela se vê sozinha, mas ela vê algumas cabanas, algumas casinhas pobres, ela resolve intuitivamente bater em uma delas, e depois de muito bater, vem um ancião
aproximadamente 70 anos e abre para ela. E aí ela vê que ele tem uma cruz pendurada no pescoço e ela diz, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e ele diz, para sempre minha filha. E depois que ele pergunta a ela o que tinha acontecido, ela explica e o vídeo anterior se conclui dessa forma. Desde logo estabeleceu-se entre ambos uma cordialidade e um afeto mútuos, tão expressivos, tão puros, que pareciam radicados na eternidade. E aqui a gente vê então que não é daqui a pouco, continuando a história, nós vamos ver que está tudo realmente traçado como deveria ser. Deus vai fazendo tudo, traçando, porque isso que a nossa vida é Deus sonhando. Então, Deus vai sonhando, já está tudo manifestado e agora a que a gente veio vai se atualizando. Então, a história toda traçada, então realmente o afeto deles, sim, com certeza foi traçado na eternidade. Vamos concluir então agora esse terceiro capítulo. Essa vai ser a quinta parte então do terceiro capítulo da segunda parte do livro. E eu peço a Jesus Cristo que possa me abençoar, então, como sempre, que Jesus Cristo me abençoe para que a leitura seja fluida, compreensiva e que os meus comentários sejam pertinentes, que eles possam acrescentar, senão que eu não os faça. E que Jesus Cristo abençoe você também que está acompanhando, você que deixa seu like, você que compartilha o vídeo e que você possa, como Emmanuel disse, ouvir e meditar sobre, porque é realmente, como eu sempre digo, como eu acredito, os livros de Chico Xavier são manuais de instrução para a gente fazer essa travessia aqui entre luz e sombras, nós que somos seres espirituais, divinos, em evolução, fazendo uma temporada humana. Então, eu agradeço muito a Chico Xavier e Emmanuel também. Ouvindo-lhe a história, o ancião de Minturnes falou-lhe com brandura e sinceridade. Depois de examinar a tua situação, minha filha, hás de permitir te assista como um pai ou irmão mais velho na fé e na experiência. É que também tive uma filha perdida há pouco tempo, justamente quando vinha buscá-la para acompanhar-me no meu voluntário e bendito degredo na África. Parecia-se extraordinariamente contigo e terei grande ventura se me olhares com a mesma simpatia que me inspiraste. Ficarás nesta casa o tempo que quiseres ou necessitares. Vivo só, após uma existência fértil de prazeres e de amarguras. Antigamente, a afeição de uma filha ainda me prendia o coração a cogitações mundanas, mas agora vivo somente na minha fé em Jesus Cristo, esperando que a palavra de misericórdia dele me chame breve ao meu reino, ao reino dele, para a verificação da minha indigência. Sua voz intercortava-se de suspiros, como se os mais atrozes padecimentos íntimos lhe azorragassem o coração ao evocar reminiscências. Há mais de um ano, continuou, aguardo oportunidade para regressar a Alexandria, mas o desperecimento físico parece advertir-me que em breve serei forçado a entregar o corpo à terra da Campânia, malgrado ao desejo de morrer no pouso solitário a que transportei meu espírito. Enquanto ele fazia uma pausa, a jovem aventou despreocupadamente. Sois romano, presumo, pelos traços inconfundíveis da vossa fisionomia patrícia. Fitando-a bem nos olhos, como se quisesse certificar-se de toda a pureza e simplicidade da alma da interlocutora dele, o ancião respondeu pausadamente. Filha, tua condição de cristã e a candidez que se irradia da tua alma obrigam-me a maior sinceridade para contigo. Nesta cidade ninguém me conhece tal como sou. Desde o dia em que me consagrei à instituição cristã da qual participo no Egito longínquo, chamo-me Marinho para todos os efeitos. Dentro da nossa comunidade de homens sinceros e crentes, desprendidos dos bens materiais,
Fizemos voto solene de renúncia a todas as regalias efêmeras da terra, a todas as alegrias, de modo a nos unirmos ao Senhor e Mestre com a compreensão clara e profunda da doutrina dele. Enquanto os déspotas do império tramam a morte do cristianismo, supondo aniquilá-lo com o suplício dos adeptos, fora de Roma organizam-se as forças poderosas que hão de agir no futuro em defesa das ideias sagradas. Em todas as províncias da Ásia e da África, os cristãos se articulam em sociedades pacíficas e laboriosas e guardam os escritos preciosos dos discípulos do Senhor e dos seguidores abnegados dele, protegendo o tesouro dos crentes para uma posteridade mais piedosa e mais feliz. E aqui eu entendo que esse sacrifício que foi pedido para aqueles que estavam ali, logo nós estamos no segundo século, início do segundo século depois da passagem de Cristo, então é exatamente esse sacrifício. Por que eles fizeram voto de extrema pobreza e solene de renúncia a todas as regalias efêmeras da terra e todas as alegrias? Porque assim, aqueles que tivessem alguma dúvida, no meu modo de entender, que o cristianismo era o que é o caminho, que é esse o caminho, que havia um só Deus e que era esse o caminho que Jesus Cristo veio mostrar, eles não teriam dúvida, porque eles dizem, olha, mas aquele ali, ele se sacrificou, olha. E também eu acredito que isso poderia, como uma ferrugem também, não deixar que eles cumprissem aquele trabalho ali tão forte que era quando estava sendo então ali assentado, como que diz quando a gente constrói uma casa, ali estava sendo batida mesmo ali a parte de que sustentaria tudo, a sustentação ali da casa, a sustentação ali do cristianismo. Por isso a necessidade de se dar esse sacrifício, acredito eu. Enquanto Célio o escutava com carinhoso interesse, o ancião de Minturnes continuava, depois de uma pausa, como que preparando o próprio pensamento para maior clareza nas suas recordações. A outrem, filha, não poderia confiar o que te revela esta noite, levado por um impulso do coração. Talvez meu espírito esteja cercando-se do sepulcro e o mestre amado queira advertir indiretamente a alma culpada e dolorida. Há qualquer coisa que me compele a confessar-te o passado com as inquietudes e incertezas dele. Não poderia explicar-te o que seja. Sei apenas que a inocência do teu olhar de cristã, de filha piedosa e meiga, faz nascer-me no peito, exausto, os bens divinos da confiança. Meu verdadeiro nome é Lésio Munácio, filho de antigos guerreiros, cujos ascendentes se notabilizaram nos feitos da República. Minha mocidade foi uma esteira longa de crimes e desvios aos quais se entregou meu espírito frágil, visto o desconhecimento do ensino de Jesus. Não trepidei noutros tempos em brandir a espada homicida, disseminando a ruína e a morte entre os seres mais humildes e desprezados. Auxiliei a perseguição aos núcleos do cristianismo nascente, levando mulheres indefesas ao martírio e à morte nos dias das festas execráveis. Ai de mim, porém! Mal sabia que um dia ecoaria em meu íntimo a mesma voz divina e profunda que soou para Paulo de Tarso a caminho de Damasco. E se você quiser entender melhor, se você não conhecer a história de Paulo de Tarso, eu deixo também o livro Paulo e Estevão, acho que eu já citei nesse vídeo, deixo a playlist, eu fiz também. E como lá você vai ver o Paulo de Tarso, então ele também era um perseguidor ferrenho dos cristãos, e quando ele teve um encontro com Jesus Cristo nas portas de Damasco, a ficha caiu para ele. Já o senador Públio Lentulus, do livro Há 2000 anos, o personagem do Emmanuel, também teve a mesma oportunidade, um encontro com Jesus Cristo, num torpor, num sonho, e a ficha não caiu para ele. Aí a gente pode traçar um paralelo entre as duas linhas, o que aconteceu com um, o que aconteceu com o outro, e o que aconteceu com o senador a gente vê no início desse livro. Depois dessa vida aventurosa, casei-me tarde, quando as flores da juventude já se despetalavam no outono da vida.
antes não o fizesse. Para conquistar o afeto da companheira, fui compelido a gastar o impossível, lançando mão de todos os recursos. Sem preparação espiritual, construí um lar sobre a indigência mais triste. Em pouco tempo, uma filhinha graciosa vinha iluminar o âmago escuro das minhas reflexões sobre o destino. Mas, atormentado pelas necessidades mais duras, a fim de mantermos em Roma o nosso padrão de vida social, senti que a pobre esposa, tomada de ilusões, não beberia comigo o cálice da pobreza e da amargura. Com efeito, em breve meu lar estava ultrajado e deserto. O questor Flávio Ilas, abusando da minha amizade e da confiança que eu lhe dispensava, seduziu minha mulher, desviando-a ostensivamente do santuário doméstico, para escárnio de minhas esperanças e de meus sofrimentos. Desejei sucumbir para furtar-me à vergonha, mas o apego à filhinha me advertia de que esse gesto extremo significava apenas covardia. Pensei então em procurar Flávio Ilas e a esposa infiel para trucidá-los sumariamente com um golpe de espada. Mas quando buscava realizar o sinistro intento, encontrei um velho mendigo junto ao templo de Serapis, que me estendeu a destra dilacerada, não para implorar esmola, mas para dar-me um fragmento de pergaminho que tomei sôfrego, como se recebesse secreta mensagem de um amigo. Depois de alguns passos, reconheci com assombro que ali se achavam grafados alguns pensamentos de Jesus Cristo e que depois vinha saber serem o Sermão da Montanha. Junto a esse hino dos bem-aventurados estava a participação de que alguns amigos do Senhor se reuniriam junto dos velhos muros da Vila Salária naquela noite. Retrocedi para colher informes do mendigo. Não o encontrei. Porém, nem pude jamais obter notícias dele. Aqueles ensinamentos do profeta Galileu encheram-me o coração. Parece que somente nas grandes dores pode a alma humana sentir a grandeza das teorias do amor e da bondade. Voltei para casa sem cumprir os mal-sinados propósitos e, considerando a inocência da minha filha, cujos carinhos infantis me concitavam a viver, fui à Assembleia Cristã, onde tive a felicidade de ouvir os pregadores valorosos das verdades divinas. Então aqui, ele que estava saindo para matar, ele ia matar a mulher e o amante dela. E aí ele recebe... Deus então usou esse mendigo, essa pessoa, para estar trazendo a ele uma mensagem. Assim como Deus enviou diretamente a Paulo de Tarso, Jesus Cristo enviou ao senador Públio Lentulus, o próprio mestre, também para dar a mensagem direta, com as próprias palavras dele mesmo. Aqui ele enviou um emissário também, assim como ele enviou ali o Caio, quando a Célia estava ali na porta da gruta à noite, totalmente não à mercê da sorte, da própria sorte, porque ela estava assim, ela é acompanhada pelo mestre Nazareno, por Deus, ela está sendo guiada pelas forças divinas, mas ela estava sozinha ali, e o Caio não serviu a Deus, né, nesse momento. Já esse mendigo, ele serviu, ele estendeu a mão com esse pergaminho, não para pedir esmola, mas para passar essa mensagem. Ele nunca mais foi visto, e essa pessoa que está contando então a história dele, a Célia, ele entendeu, a ficha para ele caiu imediatamente, ele voltou para casa já sem a menor intenção de fazer o que ele ia fazer. E por que será que Deus envia assim essas pessoas para nos ajudarem? A forma que Deus nos ajuda é através de pessoas. Estamos aqui fazendo essa temporada humana, então os anjos, a gente não está aqui onde a gente vê anjos voando para todos os lados, são as pessoas que se transformam em anjos no momento em que cumprem o desígnio que Deus passou para elas. Olha, nessa peça da vida dessa pessoa, nesse momento você vai ser pedido a fazer isso vai contar muito para você. Aí, se a gente esquece, se a gente não serve, porque o importante, eu acredito, muito naquele provérbio, quem não serve para viver, quem não vive para servir, não serve para viver.
Talvez não tão literalmente, porque todo mundo tem direito à vida, todo mundo está aqui para todos nós, estamos em evolução. E aí então, mas ele disse, por que é que ele estava tomando esse caminho tão enveredado, tão pelo lado da sombra? Porque ele não tinha conhecimento, então ele era ignorante. E é aquela coisa, ignorante de não saber realmente, é aquela coisa, aquele que muito sabe, mais será pedido, não é? E a gente entende muito bem, perfeitamente bem isso quando a gente vê a história do senador Publio Lentulus lá há 2000 anos. Então ele disse que ele voltou para casa então sem fazer o que ele tinha previsto de fazer e foi à Assembleia Cristã onde teve a felicidade de ouvir pregadores valorosos das verdades divinas. Lá se congregavam homens sofredores e humilhados, entre os quais alguns conhecidos meus, que as fúrias políticas haviam atirado ao sofrimento e ao ostracismo. Criaturas humildes ouviam a boa nova, de mistura com elementos do patriciado que as circunstâncias da sorte haviam conduzido à adversidade. Para todos, a palavra de Jesus constituía um consolo suave e uma energia misteriosa. Em todos os semblantes, à claridade triste das tochas, surgia uma expressão de vida nova que se comunicou ao meu espírito cansado e dolorido. Naquela noite regressei à casa como se houvera renascido para enfrentar a vida. No dia seguinte, porém, quando menos esperava na quietação da minha alma, eis que um pelotão de soldados me cercava a residência e conduzia-me ao cárcere, sob a mais injusta acusação. É que naquela noite o inditoso Flávio Ilas fora apunhalado em misteriosas circunstâncias. Diante do cadáver dele, minha própria mulher jurou fora eu o assassino. Arguida a calúnia, busquei interpor minhas relações de amizade para recuperar a liberdade e poder cuidar da pobre filha recolhida, então, por mãos generosas e humildes do esquilino. Mas os amigos responderam-me que só o dinheiro poderia movimentar a meu favor os aparelhos judiciários do império, e eu já não o possuía. Abandonado no cárcere, impossibilitado de justificar-me, visto haver comparecido à Assembleia Cristã naquela noite, preferi silenciar a comprometer os que me haviam proporcionado consolação ao espírito abatido. Olha aqui então, mais uma vez, ele não podia apresentar o álibi dele, porque onde é que ele estava na noite que a pessoa foi morta, o amante da mulher dele, o Flávio Ilas, foi morto e ela própria disse que tinha sido ele o assassino. Ele não podia dizer que ele estava ali no encontro dos cristãos, porque aí ele colocaria todos, eles seriam todos presos. E o que ele fez? Ele se sacrificou, ele silenciou, mas um ponto para ele aqui. Espizinhado nos meus sentimentos mais sagrados, esperei as decisões da justiça imperial, tomado de indefinível angústia. Afinal, 2 centuriões foram notificar-me a sentença iníqua. As autoridades, considerando a extensão do crime, cassavam-me todos os títulos e prerrogativas do patriciado, condenando-me à morte, visto o questor assassinado ter sido o homem de confiança de César. Então, porque ele, como romano que era, ele não seria julgado assim com tanta veemência, com tanta violência, não seria condenado à morte. Porém, como quem o assassinado, o morto, era uma pessoa, um questor, era uma pessoa de confiança do próprio imperador, então eles cassaram os títulos dele e as prerrogativas do patriciado, de ser romano que ele era, e assim então ele pôde ser condenado à morte. Recebi a sentença quase sem surpresa, embora desejasse viver para servir àquele Jesus cujos ensinos grandiosos haviam sido minha luz nas sombras espessas do cárcere e cumprir, igualmente, os deveres paternais para com a filhinha abandonada pela ternura materna. Esperei a morte com o pensamento em prece, mas a esse tempo existia em Roma um homem justo, pouco mais moço que eu, cujo pai fora camarada de infância do meu genitor. Esse homem conhecia meu caráter defeituoso, mas leal, minha
mais leal. Chamava-se Quinéio Lúcius e foi pessoalmente a Trajano advogar a causa da minha liberdade. Afrontando as iras de Augusto, não trepidou em me solicitar clemência para o meu caso e conseguiu que o imperador comutasse a pena para o banimento da corte, com a supressão de todas as regalias que o nome me outorgava. Gente, olha aqui como Deus traça, como Deus costura, como Deus, como que fala aquele negócio que a gente faz, tricoteia ali tudo direitinho, porque olha, quantos anos atrás, então, ele preparou essa pessoa que ele estava dizendo, ele conhecia o caráter defeituoso dele por ignorar, porém leal. E assim que ele mandou a mensagem para ele, através do mendigo, ele entendeu, a ficha caiu, porque ele disse, olha, o Quinéio Lúcius vai ali agora, vai te ajudar, porque daqui a 70 anos, há mais de meio século, é você que vai servir a neta dele, é você que vai encontrar essa outra pessoa que vocês já se conhecem também e o caminho de vocês vai se cruzar. Porque imagina se ele não tivesse, se a ficha não tivesse caído para ele, se aquele dia ele tivesse continuado e tivesse executado o que ele pretendia fazer ali no calor da emoção que ele estava, que era a mulher dele traindo ele com o questor, se tivesse matado os dois. Então, Deus teria que lançar a mão do plano B outra vez. Mas ainda bem que nesse caso ele entendeu, ele aceitou. E agora, que coisa incrível esse encontro dos dois, né? Tudo não tem como a gente duvidar que tem alguém no controle, a gente não precisa ter o menor esforço em cuidar da vida de ninguém, julgar ninguém. A gente só tem que estar fazendo tudo para a nossa reforma íntima, para nos melhorar nós. E não se esquecendo de todas as dicas que estão sendo dadas nesse livro, como algumas páginas anteriores ali, especialmente aquela parte do Evangelho, que Jesus Cristo diz quem são meus irmãos, quem é minha mãe, da parte da Célia fazendo o sacrifício pela mãe dela. Então a gente entender que o que a gente deve fazer é sempre servir, especialmente como disse numa mensagem a minha querida Shanti também, o que ela entendeu disso é que a gente deve servir os nossos pais, especialmente a nossa mãe. O que ela fez, o que ela deixou de fazer, é uma questão dela. E o que a gente puder fazer para ajudá-la a crescer através dessa questão é a nossa parte. Mas julgar não, eu acredito que não é dessa forma que eu entendo. Enquanto o ancião fazia uma pausa, a jovem começou a chorar comovidamente em face da alusão ao avô, cuja lembrança lhe enchia o íntimo de vivas saudades. Uma vez livre, prosseguiu o velho de Minturnes. Aproximei-me de antigos companheiros que comigo haviam provado do mesmo cálice com as perseguições de ordem política e que já partilhassem da mesma fé em Jesus Cristo. Banidos de Roma e humilhados, dirigimos-nos à África, onde fundamos um pouso solitário, não longe de Alexandria, a fim de cultivarmos o estudo dos textos sagrados e conservar, simultaneamente, os tesouros espirituais dos apóstolos. Deixando a capital do Império, confiei minha única filha a um casal amigo, cuja pobreza material não lhe deslustrava os sentimentos nobres. Provendo o futuro da filhinha com todos os recursos ao meu alcance, parti para o Egito cheio de novos ideais à luz da nova crença. Nas severas meditações e austeros exercícios espirituais a que me submeti, cheguei a olvidar as grandes lutas e penosas amarguras do meu destino. O descanso da mente em Jesus aliviou-me de todos os pesares. O único elo que ainda me prendia à península era justamente a filha, então já moça, e cuja afetividade desejava transportar para junto de mim na África longínqua. Depois de 20 anos no seio da nossa comunidade em preces e meditações proveitosas, solicitei do nosso diretor espiritual a necessária permissão para recolher um familiar ao nosso retiro.
Referi-me a um familiar, pois desejava convencer minha pobre Lésia de que deveria partir em minha companhia em trajes masculinos, considerando o ensino de Jesus de que existem no mundo os que se fazem eunucos por amor a Deus. Os estatutos da comunidade não permitem mulheres junto de nós outros, por decisão de Alfídio Prisco, ali venerado como chefe, sob o nome de Epifânio. Não era meu propósito menosprezar as leis da nossa ordem, e sim arrebatar a filhinha ao ambiente de seduções desta época de decadência com que as intenções mais sagradas são colhidas pelos lobos da vaidade e da ambição que ululam no caminho. Desejaria conservá-la junto de mim no mais santo dos anonimatos, até que conseguisse modificar as disposições de Epifânio acerca dos regulamentos da nossa ordem, atentas às circunstâncias especiais da minha vida. Obtendo a necessária permissão para vir à península, a que aportei há quase 2 anos, experimentando a angústia de reencontrar minha Lésia nos derradeiros instantes de vida. Descrever-te meu sofrimento com a separação da filha querida, depois de ausente tantos anos e de haver acariciado tão grandes esperanças, é tarefa superior às minhas forças. Acompanhei-lhe os despojos ao sepulcro, para onde mandei transportar pouco depois os dos carinhosos amigos que lhe haviam servido de paz, também vitimados pela peste que há tempos flagelou toda a população de Minturnes. Ai de mim que não mereci senão angústias e tormentos nas estradas ásperas da existência em vista dos meus crimes inomináveis na juventude. Essa frase aqui ela é bem interessante, bem completa, porque aqui ele está falando da juventude dele nessa vida. Porém, eu acredito que serve para ilustrar aquela frase do Emmanuel nessa vida, nessa realidade de tanta injustiça, não há injustiçado. Então, ai de mim que não mereci senão angústias e tormentos nas estradas ásperas da existência. Então, se a gente coloca isso lá desde o início que a gente começou a existir, em vista dos meus crimes inomináveis na juventude. Ou seja, quando a gente era ignorante, quando a nossa consciência ainda era muito... a gente ainda estava ali com a nossa consciência com camadas e camadas ali de ignorância que a gente foi colocando em cima, a gente não entendia. Assim que a gente vai expandindo a consciência, a gente vai acordando, a gente vai entendendo. Porém, não é por isso, como aconteceu com Paulo de Tarso, não é por isso que a gente não vai sorver aquela taça de fel que a gente ofereceu. Eu acredito que isso se chama justiça. É a minha forma de entender. O Deus que eu acredito é justo. Resta-me, contudo, a esperança no amor do Cordeiro de Deus, cuja misericórdia veio a este mundo arrebatar-nos da humilhação e do pecado. A misericórdia do Cordeiro de Deus veio a este mundo arrebatar-nos da humilhação e do pecado. E eu acredito que se a gente comete alguma coisa contra quem quer, o que quer que seja, isso eu acredito que possa ser chamado pecado. E eu acredito que seria muito humilhante a gente não conseguir olhar no espelho, a gente não conseguir enfrentar a nossa própria consciência. Então é por isso que nos é dada a oportunidade de nos limparmos. Porque já imaginou a gente enfrentar a nossa consciência, chegar ali na frente do espelho todo enlameado, todo sujo? Então é por isso que eu acredito que é isso que ele resume bem. O Cordeiro de Deus veio a este mundo por misericórdia para nos tirar da humilhação e do pecado, dando-nos oportunidade de nos limparmos. Avizinhando-me do túmulo, rogo ao Senhor que não me desampare. Além do sepulcro, sinto que esplende a luz dos ensinamentos dele num reino de paz misericordiosa e compassiva. Certamente lá me esperam a filha idolatrada e os amigos inesquecíveis. A terra florescente da Campânia, presinto, guardará em breve o meu corpo combalido. Mas além das forças exaustas da vida material, espero encontrar a verdade consoladora da nossa sobrevivência. Receberei de boa vontade o julgamento mais severo do meu passado delituoso
e renunciando a todos os sentimentos pessoais, hei de aceitar plenamente os desígnios de Jesus na justiça equânime e misericordiosa dele. Olha aqui. Ele disse que está chegando a hora dele, então ia ali com o caderninho embaixo do braço para fazer as contas ali, como é que eu fui, qual é a nota que eu tirei, e aí ele diz, aceitarei de boa vontade, porque se a gente continua insistindo que a gente é vítima, aí não tem jeito, enquanto a ficha não cai pra gente, que a gente só vive aquilo que a gente em algum momento escolheu. Aí se a gente escolheu fazer uma coisa equivocada, porque a nossa consciência ainda não estava tão expandida, porque a gente não tinha conhecimento, poxa, é só entendendo isso, aí a gente agradece a Deus, como Paulo de Tarso fez, e vai colhendo tudo ali, dizendo, não sou mais eu que vivo, é Jesus que vive através de mim, agradecendo a Deus, e ele manda tudo que é de... Nossa, Paulo de Tarso, ele tinha ali com ele o próprio Estevão, que foi ele que mandou apedrejar, aquela morte horrenda, era o mentor dele, tinha a noiva dele também ali ajudando, iluminando o caminho. Então Deus não deixa ninguém sozinho para colher, para se lavar, de jeito nenhum. O ancião de Minturnes falava comovido, com um olhar lúcido, fixo no alto, como se estivesse diante de um plenário celeste, com a serenidade da fé robusta e ardente. Mas chegando ao termo das confidências dolorosas, observou que Célia tinha os olhos rasos de lágrimas, a ponto de não poder falar de pronto, tal a comoção que lhe estrangulava a voz no imo do peito dolorido. "Por que choras, minha filha?" ajuntou com brandura. "Se a minha pobre história de velho não te pode interessar diretamente o coração." A filha de Ovídio não respondeu, dominada pela emoção do momento, mas o ancião continuava surpreso e melancólico. "Acaso terás também uma história amargurada quanto a minha? Apesar da fé ardente que pressinto em teu espírito, não se justifica tamanha sensibilidade espiritual na tua idade. Dize, filha, se tens o coração igualmente tocado por uma úlcera dolorosa, se as dores te pesam na alma desiludida. Recorda a palavra do Mestre quando exortava em Cafarnaum: vinde a mim todos vós que trazeis no íntimo os tormentos do mundo e eu vos aliviarei. É verdade que não estás à frente do Messias de Deus, mas ainda aqui deveremos lembrar a lição de Jesus, aceitando o carinho do Cirineu que o ajudou a carregar a cruz." E aqui essa frase de Jesus Cristo: vinde a mim todos vós que trazeis no íntimo os tormentos do mundo e eu vos aliviarei. Mas eu acredito que Jesus Cristo alivia aquele que vem entendendo. Ele não está ali, eu sou injustiçado. Ele não está ali entre os frascos e comprimidos ali. Ele entendeu que tudo foi escolha dele e que ninguém escolhe nada para sofrer depois. Foi só por falta de compreensão, de expansão de consciência. Então, como todos saem de Deus, todos voltam para Deus, então, quando a gente vai se lavar, quando a gente vai colher, Jesus Cristo é só fazer em nome dele, ele nos alivia, ele nos ajuda. É como o professor Hélio Couto explica, quando a pessoa quebra o vaso chinês muito caro, aí ele fala: desculpa, 1000 perdões. O dono fala: tá perdoado, mas faz o cheque. E aí ele completa dizendo que Deus paga 95% do valor, e eu acredito piamente que seja assim. Ele, que era a personificação de toda a energia do amor, não hesitou em aceitar o amparo de um filho humilde do infortúnio. Então, falando de Jesus Cristo com relação a Cirineu. Também eu sou um mísero pecador, filho das provações mais ásperas e espinhosas. Mas se puderes, lê em meu coração e verás que no meu íntimo palpita por ti a afetividade de um pai. Tua presença desperta-me inexplicável e misteriosa simpatia. Confiei ao teu espírito que diria somente à filhinha adorada que me precedeu nas sombras do túmulo. Se te sentes sobrecarregada dos pesares do mundo, dize-me algo de tuas dores. Repartirás comigo teus sofrimentos e a cruz das provas te parecerá mais leve.
É assim então que se conclui esse terceiro capítulo. Então nós vemos aqui que a Célia realmente encontrou agora uma pessoa ali em quem ela pode confiar. Ela vai poder ali, já disse que ela pode ficar o tempo que ela quiser. E eu acredito que agora realmente ela vai se sentir novamente como tendo alguém por ela, como tendo ela que nunca mais vai poder voltar ao lar original dela, junto dos familiares dela. Ela agora encontrou uma pessoa aqui que, como Emmanuel disse, o encontro deles, eles são conhecidos da eternidade. Então eu concluo aqui esse terceiro capítulo da segunda parte do livro. O quarto capítulo vai ser de Minturnes a Alexandria, e eu te convido para vir para a gente continuar com esse quarto capítulo, a história, a saga da Célia. Se você gostou, eu te peço que compartilhe o vídeo. Se você gostou também, eu te peço que dê o seu like, se você quiser, claro. E se você quiser entrar lá no meu canal, tem muitos outros livros, inclusive todos esses da coleção Romance de Emmanuel e além do Boa Nova, tá bom? Eu deixo esses do Chico em destaque aqui, as playlists para você. E espero te ver para dar continuidade. Tchau!